boa noite, você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live especial do Outubro Rosa, amém? Para quem não me conhece, eu sou Angelita Dias, né? E vamos hoje aí falar sobre a experiência, né, do câncer de mama, né? Vou contar um pouquinho do meu testemunho, né? Fiz aqui um cronograma bem legal para a gente abordar esse tema tão importante de prevenção, né, contra o câncer de mama, né? E assim, muitas mulheres têm feito seus exames, né? Descoberto aí nódulos de maneira mais precoce, né? E isso facilita aí o tratamento. Então a gente vai falar sobre tratamento, a gente vai falar sobre as situações, né? As condições emocionais, enfim. E a sua participação é muito, muito importante, tá? Nós estamos no Facebook, nós estamos também no Instagram e você que está aí compartilha, né? Coloca lá no WhatsApp, eu não tô conseguindo compartilhar, não sei se eu vou conseguir ver todos os comentários, né? Então, vocês vão dando oi, vão escrevendo aí, eu vou vendo aqui se eu consigo ver os comentários. Me falem se está saindo o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho, tá certo? Se tá tudo ok, tá bom? Que Deus abençoe. Olha, já tem gente chegando. Vou mandando um oizinho aí para quem tá chegando, tá certo? E compartilha, gente, para que mulheres sejam alcançadas. O objetivo dessa live é que assim, eu não posso deixar passar em branco de jeito nenhum, né? Ah, legal, Luana, paz do Senhor, que Deus abençoe, né? Tá tudo ótimo, ok, então. Então, eu vou esperar mais um minutinho, meu esposo tá compartilhando também, né? E vou esperar mais um pouquinho pra gente dar início, né? Essa live, eu vou ver se eu consigo deixar ela salva aqui, né? No Facebook ainda é mais fácil, mas que nem eu falei para Luana, eu não entendo muito de Instagram, eu faço mais lives no Face, né? Então eu vou tentar deixar salvo aqui também. Tá bom, gente? E para que outras pessoas sejam alcançadas. É muito interessante que ao longo dos anos tem pessoas que entram em contato comigo, gente que viu vídeos meus lá no YouTube de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, né? Então vale a pena, né? Aí meu esposo está entrando, glória a Deus. Compartilha, meu amor. Eu não consigo compartilhar no WhatsApp, porque tá tudo aqui, tudo engrunvinhado aqui. Eu não sei se eu vou conseguir entrar lá no Instagram, no computador e compartilhar, tá? Já deixei tudo aqui esquematizado pra gente. Eu não sei se eu tô logada aqui. Mas enfim, eu quero começar orando, né? E aí a gente vai orar. Opa, apareceu aqui, deixa eu ver. Aí a gente já ora e já dá início. E você já vai convidando aí, vai mandando. Bom, consegui entrar, eu entrei, né? Vamos ver aqui se eu consigo copiar o link da live. Aí daí também já é demais, né? Ai, Deus. Quando eu e meu esposo fazíamos muitas lives, ixi, a gente usava todas as técnicas, né? Mas Deus está dando graça aí pra gente voltar, né? Né, meu amor? Pra gente voltar aí com a corda toda, porque é legal, é bom, vidas são alcançadas, né? Pra glória de Deus. Vou deixar aqui e vamos iniciar, tá bom? Pra gente orar, tá certo? Feche os seus olhos, você que está aí. Eu sei que algumas pessoas vão entrar durante a oração, mas eu preciso fazer essa oração para a gente dar início, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu creio que
muitas mulheres e muitas pessoas, né, homens, mulheres que fazem parte de rede de apoio, vão chegar até aqui. Eu creio, Pai, eu creio que essa live vai chegar em muitas vidas para a honra e a glória do Teu nome. Porque o objetivo é levar a conscientização, é levar uma palavra de conforto, de consolo, de abraço, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu creio que aonde o Senhor está, existe refrigério. E em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe esse momento tão importante para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você que está chegando aí. Amém? Olha só, a palavra-chave para eu iniciar aqui, só para eu iniciar, até com o meu testemunho, para compartilhar com vocês, né, um pouquinho da minha história, é Salmos 27, versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Gente, essa palavra foi o que me fortaleceu em todo o processo. Então, hoje, por exemplo, né, dia 12 de agosto desse ano, foi o último dia que eu tomei algum tipo de quimioterapia. Né? Então, eu estava tomando uma injeção que era como um imunizante e em agosto foi o último dia. Em novembro do ano passado, né, eu tô indo de trás para frente, né? Em novembro do ano passado, eu estava encerrando a quimioterapia, essa que faz cair o cabelo, né? Que é a mais forte, né? Que na verdade é toda a química que vai combater ali as células cancerígenas, né? Então, de novembro para cá, né? Na verdade, já em agosto, eu acredito que foi em agosto mesmo, eu entrei em remissão. Paz do Senhor, Raquel, que Deus abençoe. Tem bastante gente chegando aí, oh, glória a Deus. Que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Então, assim, vou compartilhar um pouquinho da minha história para abrir aqui essa live. Quem já passou por essa experiência, fique na liberdade se você quiser compartilhar também, né? Quais foram suas impressões e tudo mais. Enfim, é muito interessante o trabalhar de Deus, né? E essa live já estava marcada já há algumas semanas, eu já estava avisando vocês e tal, né, preparando, né, e fui chamada para levar uma palavra lá no grupo das mulheres da igreja, né, na reunião de terça-feira. E foi tão interessante que assim foi bem pontual porque eu ia falar quase as mesmas coisas. Eu falei para as meninas lá, olha, assistam. É que eu não vou conseguir mandar o link lá no grupo das mulheres, né? As mulheres que estão aqui e fazem parte do grupo, por favor, né? Coloquem o link lá porque eu não vou conseguir compartilhar agora. E o interessante é que assim, eu tive essa oportunidade. Deus é tão bom, porque foi tudo assim muito rápido. E aí eu até falei para elas, eu vou falar algumas coisinhas que eu não consegui falar aqui, né? Então eu vou tentar passar em uma hora, porque, né, é pouco tempo, mas a proposta é essa, é da gente trazer aqui um conteúdo que possa ajudar vidas, né? Tanto as mulheres que, né, porventura estão passando pelo tratamento, estão passando por essa enfermidade, como a rede de apoio, as famílias, né, os cônjuges, enfim, os filhos, né, enfim, todas as pessoas que envolvem aí esse contexto, né. E quando eu recebi esse diagnóstico, foi muito interessante, por quê? Porque eu estava prestes a cancelar plano de saúde, sabe? Não estava usando, né? E aí meu esposo falou, não, faz um check-up primeiro, né? E eu queria emagrecer, né? Aí eu falei para ele, então eu vou na médica, né? Na clínica geral, para ela me encaminhar e tal, né? E aí foi quando ela me perguntou, né? De praxe,
né, de rotina. Você tem histórico, né, na família? Por quê? Eu já vou fazer 47, eu tava com 45, né? Aí ela falou: você está com 45 anos, né? Tem algum histórico? Aí tenho. Minhas duas avós, as duas avós passaram por esse processo e eu perdi essas minhas duas avós. Aí ela: então você tem que fazer o exame, né? E aí lá fui eu fazer mamografia e ultrassom de mamas e foi quando veio o diagnóstico, né? Apareceram um nódulo, né? E pequeno, bem pequenininho, mas ela já me encaminhou para o mastologista, entende? E aí começou, né, toda aquela corrida, né? Porque é um pouco de corrida contra o tempo, né? Quem já passou por isso, né, já tem uma ideia, né? Maria Tereza, boa noite, a paz do Senhor. A Maria Tereza tá lá no Facebook, né? Acompanhando a gente. Compartilhe aí também, Maria Tereza, para que mulheres sejam alcançadas, amém? E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, né, a médica não quis se aprofundar muito porque ela queria que eu passasse por uma especialista, um especialista. E aí foi o que aconteceu. Só que Deus, ele é tão assim, tão maravilhoso, né, que o que ele fez? Ele levantou pessoas abençoadas, né? Levantou uma pessoa abençoada por Deus para que me abençoasse com a consulta com um dos melhores mastologistas do Brasil. Então ali eu já comecei a ver o cuidado de Deus. Então essa palavra de Salmos 27, versículo 1, ela é exatamente como eu já comecei a me sentir desde o começo de todo esse processo, né? Um cuidado de Deus. E cada vez que Deus me mostrava o cuidado dele, eu ia e testemunhava. Né? Eu até falei para as meninas, eu estava numa igreja onde eu sempre tinha oportunidade de falar, de testemunhar, né? A missionária me perguntava: você quer uma oportunidade? E aí eu quero. Toda oportunidade que tinha para eu falar do que Deus estava fazendo, eu aproveitava, porque para mim, igreja tem que ter testemunho. E para mim, todos nós temos testemunho, né? E assim foi. E aí eu comecei esse meu tratamento, né, com este mastologista, onde eu fui abençoada nas consultas. E dentro desse processo, o que aconteceu? Ele rapidamente, porque ele pediu os exames certinhos, né? Gente, é tão importante a gente não desanimar, sabe? Porque aí vem o diagnóstico, na hora dá um negócio esquisito. Por quê? Até alguém comentou assim lá na reunião, né, das mulheres, né? Puxa, é desafiador, né? Porque é um diagnóstico como uma sentença, né? Uma sentença de morte, né? É forte isso. Por quê? Porque criou-se esse contexto, né, ruim, triste, por causa do histórico dessa enfermidade, né? Porque quando ela começou a surgir, os médicos começaram a estudar, ela ainda é estudada, né? O que aconteceu? Muita gente, né? Muita gente partiu, né? O Senhor recolheu. Então, assim, quando você escuta um negócio desse, você fica, meu Deus, já era. Agora, chegou a minha vez, né? Então, na hora, é isso que a gente sente, né? Mas eu fiquei assim meio congelada quando a médica, a primeira, né, a clínica geral, me falou. Aí eu vou então no mastologista. Quando eu cheguei no mastologista, ele é maravilhoso, o doutor Ricardo. Aí ele, né, falou: olha, Angelita, é pequeno, né? Aí ele identificou. Gente, não era um nódulo que dava pra sabe, tocar, de tão pequeno. Por isso que eu falo assim, olha, eu defendo o exame, o autoexame, né, que ensinam e tal, no chuveiro e tá. Eu recomendo, tem que fazer, não é para não fazer, tem que fazer. Mas se for muito pequenininho, não dá para sentir, que foi o meu caso. Aí eu falei para ele, tá vendo, doutor? Dava para sentir? Aí ele, não.
Se eu não visse, ele ainda falou, se eu não visse na chapa, né, da mamografia, certo? Se a gente não fosse assim, olha, direitinho lá, né, bem no nódulo, não ia perceber no autoexame, entendeu? Então, como é importante fazer os exames de mamografia e ultrassom de mamas também, tá? Os dois, né? Tem alguns médicos que são meio contra, vocês já ouviram falar? Compartilha aí comigo também a opinião de vocês, né? Porque aí só eu falando, eu quero que vocês também comentem, né? Apesar de vocês não estarem aqui na câmera comigo, mas comentem também. Vocês já ouviram falar nisso? De médico que não gosta? Eu cheguei a ficar meio assim, meio encucada, mas aí eu tirei isso da minha cabeça. Por quê? Porque eu tinha, de qualquer maneira, eu tinha que descobrir e eu ia acabar passando pelo processo. Quando eu fiz o primeiro exame, né? Eu vou tentar ser bem, né, breve, mas eu preciso falar alguns comentários, né? Fazer alguns comentários. Quando eu fiz o primeiro exame, que foi de rotina, porque o outro médico já em 2021, né, me pediu, deu uma. Porque assim, existem duas marcações, não é marcação, é medição. Existem dois tipos de medição. Existe a medição BIRADS, que BIRADS seria quando sai lá no exame, às vezes você nunca sacou isso, mas sai lá no exame lá embaixo, BIRADS, né? Ele sai de 0 a 5, certo? Quando ele sai 1, tá tudo ok, não é nada assim que tenha que ficar atento, não. Quando sai 2, já é para ficar atento. Significa o quê? Que apareceu alguma coisinha lá e a pessoa vai ter que fazer exame ali a cada ano, né? BIRADS 3 seria uma atenção maior, né? A cada 6 meses. E aí, BIRADS 4, 5 já corre para fazer cirurgia, fazer alguma coisa. Entendeu? Tá dando para entender, né? É simples. A outra medição já é quando sai a biópsia, tá? Aí na biópsia sai a outra medição que é HAIR. HAIR 1, HAIR 2, HAIR 3, até o 5 também. Enfim, em 2021 deu BIRADS 2. Significa o quê? Que eu tinha que fazer todo ano. O médico até falou. Só que nós estávamos em 2021, passando aquele estresse todo de pandemia. E aí, eu imaginei assim, tem que ver todo ano, né? No outro ano eu faço, né? E aí, o que acontece? Só que assim, não é nada grave, tá? Quando sai BIRADS 2, não significa, meu Deus do céu, acabou tudo. Não, não é isso. É grau de atenção, porque tem muita calcificação, entendeu? Então, nas mulheres aparecem calcificações, né? E essas calcificações, muitas vezes, isso é orientação do meu próprio médico, muitas vezes ela é absorvida, mas tem que continuar vigiando. Assim, vamos dizer que passou um pouquinho de um ano, entendeu? Então passou, vai quase um pouco, 1 ano e meio, vamos dizer. E aí, quando eu fui fazer, já deu BIRADS 4, entendeu? Então, eu precisava resolver isso logo. E aí foi quando o médico falou, Angelita, você precisa fazer a cirurgia, nós vamos retirar. Porque ele é pequeno, a gente vai fazer um quadrante. Então, quadrante divide em 4 a mama, né? E aí tira 1/4, entendeu? E tudo bem, tudo bem. Só que ele não atendia, né? Pelo plano. E mais uma vez, Deus levantou a mesma pessoa para me abençoar com a cirurgia feita por este médico. Por quê? Porque seria o ideal. Então, aqui é uma forma também de eu estar testemunhando os milagres na minha vida e estar compartilhando com vocês. Você pode pensar assim, puxa, mas então, mas você é uma queridinha, né, do papai, né? Plano de saúde, foi abençoada. Gente, eu conheço mulheres extraordinárias que mesmo no atendimento público correram atrás, foram atrás e também conseguiram. Tá aí, tá tendo, esqueci o nome agora, não é maratona, é mutirão, né? Mutirão, tá tendo um mutirão
de exames de mamografia. Corre atrás, vai fazer. Não perca a oportunidade, entendeu? Então elas aproveitam a oportunidade, aproveitam o serviço público para fazer os seus exames, entende? Então isso é fundamental, né? Enfim, e assim foi. E aí fiz a cirurgia, né? Que foi no dia dos namorados do ano passado. Eu tinha escolha, olha, o médico falou, você pode escolher ou dia 12 ou dia 19, são os dias que eu posso operar. O que você escolhe? Eu fiquei pensando, né? Olha só, a Luana tá falando, Angelita, não é sobre dinheiro, mas sobre quem Deus foi. Pois é, né? Ó, a Luana tá falando, o mutirão eu usei, é isso aí, né? Marli, glória a Deus que você entrou. Marli, corre lá no grupo das meninas e compartilha o link aqui dessa live. Aperta aí nesse aviãozinho, copia o link e joga lá no grupo, tá bom? Eu tava aqui, ai, a Marli tem que vir, né? Porque ela é o canal de bênção aí pro grupo. Então, Luana, olha só, a Luana participou do mutirão. A Marli tem testemunho para contar também, né? Tô feliz também porque ela tem também uma história da experiência dela, né, semelhante à minha, e a Marli usa também o serviço público. Então, gente, é isso que a Luana falou, não é sobre dinheiro. Deus me abençoou muito, foi dessa maneira que Deus fez, né? Comigo foi assim. Poderia ter sido de outra maneira, mas ele decidiu que fosse assim. E glória a Deus por isso, e a gente glorifica e agradece, né? Mas as outras pessoas têm outros testemunhos também de bênção e de vitória, né? E assim foi quando ele falou, Angelita, escolhe o dia. Na hora, o Espírito Santo de Deus me lembrou, sabe o quê? Eu fui batizada nas águas no dia 12 de junho de 2011. Olha só. Aí na hora ele me lembrou. Você se lembra que você foi batizada nas águas? Aí eu, é mesmo, pai. É verdade. Eu quero dia 12 de junho, né? Porque é uma data especial para mim. Porque eu nasci de novo nas águas num dia 12 de junho. E aquela cirurgia era a minha oportunidade de nascer de novo. Aleluia! E assim foi. E aí eu fui para essa cirurgia com a cara e a coragem, mas com fé, confiante de que Deus ia fazer o sobrenatural e ia completar a boa obra. Amém? Né? A Marli falando, eu lembro, foi bênção. Glória a Deus. Né? A Marli acompanhou um pouquinho testemunhando lá na igreja, né, Marli? Né? E ela também testemunhando as bênçãos dela. Glória a Deus. Ah, Ivone, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Tem mais gente chegando aí no Facebook também. Então, essa cirurgia, eu confesso para vocês, eu até comentei isso na reunião também. Gente, ter medo é aquele nosso instinto natural de sobrevivência, né? Então é óbvio. Você confia em Deus? Eu confio em Deus. Eu creio no poder dele, eu creio na vitória, eu creio no sobrenatural. Só que eu também sou corpo. Por isso que eu queria falar né, o tema, né, que eu coloquei aí, corpo, alma e espírito. Eu sou corpo, então eu também tive medo. Eu fiquei com medo, né? Ai, Deus, ai, Senhor, se for pro Senhor me levar, então me leva, né? Tá? Eu não vou ficar preocupada com filho, com marido. Não, pode me levar. Mas eu levei uma bronca de Deus. Ele me sacudiu, chorei, chorei, chorei. Aí eu até falei pro meu esposo, é medo, sabe? É medo. E aí o Espírito Santo de Deus veio no profundo e falou, quem disse que eu vou te levar agora? Se tudo isso eu estou permitindo, porque há um propósito na tua vida. Meu Deus.
Eu tô contando meu testemunho para vocês, mas existe uma outra coisa e aconteceu outra coisa em paralelo, que muitas pessoas não sabem. Outras sabem por, né, terem me acompanhado durante esse processo. Mas eu tenho uma amiga que foi uma cliente minha. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, né? E ela foi minha cliente de terapia. E para a honra e a glória de Deus, o processo dela foi tão lindo que ela decidiu que todo aniversário dela, ela ia fazer um aniversário evangelístico. E assim foi, né? E assim que ela terminou a terapia, ela começou a fazer isso. E no primeiro ano, ela fez uma festa de aniversário evangelístico para 50 mulheres. Então, o que seria isso? Ela faz a festa dela, chama lá a mulherada, só que ela chama gente que ela nem conhece. Para quê? Para levar uma palavra, entendeu? Gente que cristão, não cristão, não importa. Chamou um monte de mulheres, 50 mulheres no primeiro ano. No segundo ano, 150 mulheres. E aí, no terceiro ano, que seria em 2024, ano passado, ela estava chamando 300 mulheres. E aquilo era tão forte, né? Só que no final de 2023, que foi exatamente quando eu comecei a fazer os exames e tal, e na virada para 2024 que veio o diagnóstico, ela falou para mim: Angelita, eu quero você aqui. Aonde? Rio Grande do Sul, em Pelotas, para fazer aqui uma palestra para as minhas convidadas do meu aniversário evangelístico. E eu quero que você traga essa palavra. Eu, né, achei fantástico e tal, topei na hora. Falei, olha, mas eu não tenho dinheiro, hein, para avião, para hotel, não tenho nada disso. Ela, não se preocupe. Ela, dentro das poucas forças dela, funcionária pública, recebendo um salário mínimo, Deus honrou a vida dessa mulher de um jeito que ela já estava no começo do ano. Quer dizer, eu ainda não estava com diagnóstico. No começo do ano, ela falou: Angelita, as passagens estão compradas. E aí, eu e meu esposo, já comprei as passagens, já reservei o hotel. E vocês vão vir em outubro do ano passado. Só que esse diagnóstico vem em fevereiro, março, entendeu? E aí, para falar para essa minha amiga, né, que eu ia estar no meio de um processo, sabe-se lá como que eu ia estar, eu nem sabia, né? Aí eu tomei coragem, olha, minha amiga é a Lúcia. Lúcia, aconteceu isso. Contei todos os detalhes para ela. Aí ela falou: Angelita, vou te dizer algo da parte de Deus, tá? Este diagnóstico não é para sua morte, é para sua vida. E é porque Deus quer te usar. E você estará aqui no final do ano, em outubro de 2024, né? Você vai estar aqui para palestrar para essas 300 mulheres. Aleluia! E assim foi. E eu já estava fazendo quimioterapia, né? Terminei a cirurgia, ela sempre participando, né? À distância, né? A gente sempre conversando, eu sempre passando para ela tudo, né? Para ela saber como que eu ia estar, né? Nesse processo. E aí, em outubro, eu estava já caminhando para o final, né, da quimioterapia. E foi tão incrível que lá na clínica, né, onde eu fazia a químio, né, as enfermeiras me adotaram e elas me deram o apelido de cupcake de morango. E aí eu ia todo de rosa, eu gosto de rosa, né? Então outubro rosa, né? Aí eu chegava todo de rosa lá. Aí elas, chegou a cupcake de morango. E eu dava risada. E a gente se divertia muito. E, gente, vamos falar um pouquinho desse processo, né? Eu até separei aqui algumas passagens. Eu deixo a coisa fluir, tá? O Espírito Santo falar aquilo que, né, vocês também precisam ouvir, né? E para inspirar o coração de vocês. E para mostrar para vocês que, gente, não importa a luta, sabe? O tamanho do deserto, pode ser um deserto pequeno, um desertão, não importa. Deus é
Deus de sobrenatural. Deus é Deus que envia maná do céu, né? Que abre porta onde não tem porta. Oh, glória a Deus. Amém. Deus é esse Deus de milagres, tá? Mas aí eu separei aqui, né, uma palavra em Gálatas 6, versículo 2, sabe? Porque em todo esse processo eu tive, principalmente, o meu esposo, certo? Do meu lado. E essa palavra aqui é exatamente, já começa pela experiência dele, né, comigo, na minha vida, como meu companheiro de verdade. Porque Gálatas 6, versículo 2, ele fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, ele literalmente carregando a carga comigo, sabe? E ele literalmente me ouvindo. Então, assim, essa escuta ativa, eu coloquei até nos assuntos que eu ia falar hoje, já falei bastante do testemunho em si, mas eu preciso esmiuçar um pouco nessa parte, a importância dessa escuta ativa. Como Deus me abençoou com isso? Porque, veja bem, eu já trabalhando, né, como terapeuta, perguntei para o meu mastologista, o que o senhor acha, né? Compartilho isso na internet, continuo trabalhando. Aí ele falou: olha, continue trabalhando até onde você, né, respeite seus limites, né? Porque você vai começar a entrar na quimioterapia mais para frente, né? Vai dar algumas reações, veja como é que você vai ficar. Mas continua trabalhando, é importante o trabalho. Aí a igreja, né? Continua indo para a igreja. O que o senhor acha, né? Eu tô totalmente, né, boiando, né? Aí ele: não, você pode ir, se protege, né? Aí depois eu fui para um oncologista, né? Que também foi um milagre, porque ela, no particular, né? Deus levantou a mesma pessoa para me abençoar com essa oncologista, que depois entrou no plano de saúde, entendeu? Então olha só o que Deus faz. E a oncologista falou para mim: não, vai para a igreja, coloca máscara, se protege, né? Se tiver pessoal com gripe e tal, você, né, evita muito abraço, enfim, essas coisas. Porque a imunidade durante a quimioterapia ela cai muito. Então, assim, eu tive um amparo tão grande. E aí, voltando à questão do trabalho, continuei trabalhando, continuei indo para a igreja, dentro dos meus limites, no pós-cirúrgico, né? Porque lembra, fiz o quadrante e mexi na outra mama também. Então, foi na mama esquerda e aí mexi na outra mama para ficar igual, né? Para não ficar deformado, né? Ah, Angelita, então você não tirou a mama toda? Gente, é traumático de qualquer maneira, tá? Então, para quem nunca passou, para quem ou conhece alguém que já passou e quer ter uma noção melhor, é traumático de qualquer maneira, porque é uma cirurgia, é anestesia geral, é toda essa coisa que a pessoa fica meio tensa, né? E dói, né? O pós-cirúrgico dói bastante. Mas eu tentei ali continuar fazendo as minhas coisinhas que eu já fazia, né? E aí, durante todo esse processo, o que eu percebi é que assim as pessoas, teve algumas pessoas que apareceram falando coisas, sabe, frases pejorativas, sabe, negativas, sabe, as pessoas pareciam que estavam mais tristes do que eu, sabe, mais abaladas do que eu. E não todas, óbvio, né? Algumas poucas, né? E eu precisei, né? Eu já era acompanhada, né, pelo psicanalista, né, que o meu psicanalista sempre será o Lucas, né? Eu sempre falo do Lucas. Não sei se o Lucas está aí, eu sempre falo do Lucas porque ele é um excelente psicanalista cristão, né? Então eu tinha acompanhamento com o Lucas. Eu já tinha um acompanhamento com uma outra psicóloga, né, especialista em pacientes oncológicos, então isso é fundamental, tá? E
ao longo do processo, eu tive pessoas que tiveram uma escuta ativa na minha vida, que é exatamente isso que fala em Gálatas 6, versículo 2, tá? Que é onde os irmãos carregam, ajudam a carregar a cruz e tem empatia. Então, olha só que interessante, eu já trabalhava como terapeuta e como terapeuta eu trabalho muito essa questão da empatia e da escuta, né? Do conforto, desse abraço, do consolo, mesmo online, porque minhas clientes são todas online, né? Vocês sabem, né? Meu atendimento é 100% online. Eu até atendo presencial, não tem problema nenhum, mas no online eu atendo gente do mundo todo, né? E eu sempre trabalhando com isso e Deus estava me entregando como um presente pessoas que simplesmente me abraçaram, sabe? E me ouviram com amor. Às vezes eu estava triste, às vezes eu estava um pouco abatida, mas confiante no Senhor, né? E isso é o que nós chamamos de rede de apoio de cura. Tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho, vamos encerrar falando sobre rede de apoio, né? Mas só para dar uma pincelada agora. Tem uma outra passagem que eu separei aqui, Provérbios 15:1, né? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que era exatamente isso que eu estava falando. Pessoas que às vezes vêm e falam coisas bobas, sabe? Tem algumas pacientes oncológicas que se incomodam com certas frases que eu não me incomodo. Nunca me incomodei. Por exemplo, o cabelo cresce. Tem paciente que fica nervosa com isso. Cresce porque não é o teu, né? Cresce porque não é contigo, né? Eu não me incomodo porque realmente o cabelo cresce. Eu vou falar o quê? Cabelo cresce, é verdade. Nunca me aborreci com isso. Na verdade, eu nunca me aborreci com nenhum tipo de fala assim esquisita. Pelo contrário, como vocês sabem que eu sou analista também, né? Então eu imagino por que a pessoa falou aquilo, né? Às vezes é uma dor dela, é uma dor que ela tem, é um problema que ela tem. Eu não falo isso com raiva, nem com mágoa, nada disso. Né? E mágoa é uma coisa importante para se falar nesse processo. Porque tem gente que fala assim: tá com câncer, olha, você precisa aprender a perdoar, viu? Isso daí, acho que é uma das poucas coisas que me incomodava. Porque ao longo do tempo, Deus foi me mostrando de fato que existiam algumas coisas em mim que você vê, o nódulo era pequenininho, gente, era de 1 centímetro, muito pequeno. Tá? Quando eu fui para a cirurgia, olha, do diagnóstico, que foi em fevereiro, março do ano passado, até a cirurgia, que foi em junho, tá? Ele pulou de 1 centímetro para 2,5. É muito, vocês não acham? Cresceu bastante, né? Por quê? Porque na biópsia, quando eu fui fazer a biópsia, naquele bololô todo de exame, deu HER 2. E HER 2, o Dr. Ricardo me explicou, HER 2 é assim, ele não é tão avassalador, tipo, destrutivo. É óbvio, ele destrói, né? Mas ele é rápido. Então, ele é bem sorrateiro, o HER 2. Aí ele explicou, o HER 3 já não é tão rápido, mas é um pouco mais agressivo, entendeu? Então, cada HER tem uma característica. O que era do meu, que não é mais meu, que já foi embora, né? Era HER 2, muito rápido. Então, em pouquíssimos meses, nem 6 meses, né? Ele pulou de 1 centímetro para 2,5 nódulo. É muito rápido, por isso que eu falo. Tem que fazer o exame. Não tenha medo de descobrir. Não, eu tenho medo de fazer o exame. Vai que eu descubro alguma coisa. Gente, quanto antes souber, melhor. Porque aí você já faz o acompanhamento, já faz o tratamento, já corre atrás. Tem outra, tá? Uma coisa que o próprio Dr. Ricardo me falou. Porque ele faz... Olha só, gente, eu fui tão abençoada que o Dr. Ricardo faz parte do Conselho de Mastologia. Olha só, que coisa.
E aí ele falou que toda semana eles têm uns relatórios que todo mundo SUS, todos os médicos, os mastologistas, né, do Brasil, eles se juntam nisso para unir dados, entendeu? E aí toda semana eles recebem uns dados referentes aos nódulos e tudo mais nessa área. O que acontece? Ele falou, Angelita, mesmo que você tivesse pelo SUS, tá? Eles têm um prazo, eles têm 40 dias para resolver, sabia? Então você já fica ligada, tá? Eles têm 40 dias para resolver, para dar andamento, não pode parar, por causa disso, por causa da velocidade que se desenvolve, entendeu? Então, corre atrás, sabe, dos direitos, tá? Pega no pé lá do pessoal. Eles são muito bonzinhos, assim, o pessoal que trabalha na parte pública, eles ficam muito atentos, tá? Então, assim, a minha visão sempre foi essa, né? Sempre foi bem positiva, né, das coisas. Então, eu sempre acredito que vai dar certo e dá, né? E dá, porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê, né? Então, a gente precisa ver no que a gente está crendo. A tua vida ao teu redor, ela é reflexo daquilo que você crê, né? Enfim, e assim, eu fui caminhando, né, nesse tratamento. Deixa eu seguir aqui para os próximos pontos para a gente aproveitar o tempo. O que, assim, me incomodava era essa parte do perdão, né? Mas câncer é falta de perdão? Gente, tudo que é treva na nossa vida vai gerar algum tipo de consequência no nosso corpo. Lembra? Corpo, alma e espírito. Tá? Então, assim, o nosso corpo é um termômetro. Ele sempre vai indicar alguma coisa. Não vai dar para eu me aprofundar aqui em tudo, tá? Mas cada coisinha que a gente sente tem uma raiz. E tem uma raiz emocional. Eu defendo muito que enfermidades são reflexos das emoções. Ah, Angelita, os efeitos colaterais. Sim, existem efeitos colaterais, como a própria quimioterapia. Né? A quimioterapia ela tem muitos efeitos colaterais. Foi muito amenizado na minha vida, porque eu também fui abençoada com suplementos, né, que me ajudaram a amenizar os enjoos. Quimioterapia dá muito enjoo, muito enjoo. Mas é um enjoo, gente, que, olha, parece que é eterno. É uma coisa assim que parece que nunca vai passar. Primeira semana da quimioterapia, não sei se a Marli tá aí ainda. Marli pode falar dos enjoos. E aí a médica me receitou um remedinho lá. A Marli tá falando aqui, eu não me incomodei com o cabelo, foquei na minha saúde. É isso aí, eu também não me incomodei muito, não. Eu já vou entrar no cabelo já. Terminar de falar só do negócio da quimio. Quimioterapia dá muito, muito, muito enjoo, né? E aí eu tomava a cada 21 dias. Eram bolsas, né? Com as medicações. Na primeira quimio foram 6 horas de cadeira. Que eu fui abençoada com uma cama, né? Quando eu cheguei lá na clínica, todo mundo em cadeira e tal, né? Aí eu vi uma cama assim, né? Aí eu olhei assim, falei para as meninas, oi e tal, me apresentei, elas, né, vieram, me abraçaram, né? Cupcake de morango, né? Aí, olha, tá aqui uma cama para você. Aí eu, cama? Fique à vontade. Oxi! Deitei, gente, mas dormi, que foi uma maravilha. Ai, meu Deus, eu falava que era o meu spa. Porque eu chegava lá, aí eu botava lá uma musiquinha, louvor, né? Botava lá um louvor e ficava só conversando com Jesus. Meu esposo sempre comigo, também conversava com ele e conversava com Jesus. Às vezes dava uma folguinha para ele e falava, meu amor, vai fazer alguma coisa, aproveita que a gente tá aqui, vai resolver alguma coisa, que eu vou ficar de boa. E ficava lá. E era 6 horas e aí depois vai diminuindo, né? Mas no mínimo, até a última químio, eu fiz 6 sessões, né? Até a última químio, não foi menos do que 3 horas. Então, 3 horinhas eu ficava lá, né?
E aí naquela primeira semana era um enjoo sem fim. Aí a médica me receitou remedinho pro enjoo, que me dava mais enjoo do que o enjoo. Mas ela não queria que eu deixasse de tomar, né? E fui fazendo o tratamento, né? A ajuda que as outras pessoas nos dão é fundamental. A ajuda prática, tá? Então eu fui muito ajudada. As irmãs da igreja onde eu congregava, a missionária Tati, a irmã Jana, vieram aqui em casa, fizeram uma faxina. Na primeira sessão já vieram aqui, já revolucionaram. Tal. Meu Deus, e aí elas iam usando os produtos, né? Aí eu subia, né? Que aqui é sobrado. Aí eu subia enquanto elas arrumavam lá embaixo, e depois eu descia enquanto elas arrumavam aqui em cima. Porque as forças, parece que a gente vai se esvaindo, assim, sabe? Parece que a gente vai assim, a imunidade cai muito, muito, né? Então eu fui muito ajudada sim também, tá? Porque a ajuda, ela pode ser da escutativa, ela pode ser uma faxina que a gente pode fazer pela pessoa, né? Na casa da pessoa, enfim, o que for, sabe? Então toda ajuda é bem-vinda, né? A gente precisa amar com atitudes concretas. Não adianta falar, ai, né, ai, Angelita e tal, não sabe? Vozinha bonitinha, que não sei o quê, mas não ajudar mesmo que é bom, não ajuda em nada, né? Ora pelo menos, né? Então, né? Ora se não pode fazer alguma coisa. Precisa, gente. A gente, quando está passando por esse processo, precisa de ajuda em oração, essa ajuda prática, vai lá, faz uma faxina, dá alguma coisinha lá de comer, sei lá, que pode, né? Enfim, eu até separei aqui uma palavra, Atos 20:35, né? Que Paulo fala lá para ao povo de Éfeso, né? É mais bem-aventurado dar do que receber. Essa é a palavra, né? Então, e realmente, né? Realmente, muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe, né? Olha só, ó, a Luana falando aqui. A ajuda prática dela. Eu ia para casa da minha amiga fazer comidinhas. É isso aí. Nossa, quando alguém fazia alguma coisinha assim, uma sopinha, né? Um negocinho. Meu esposo cuidou, meu Deus do céu. Cuida até hoje, sempre cuidou de mim, né? Mas ele fazia as comidinhas e tal. Olha, porque também não desce muita coisa, né? Então, assim. Tá, vou te falar um pouquinho do cabelo. O cabelo, ele é assim. Se não cair 15 dias depois da primeira sessão de químio, dificilmente vai cair. A minha oncologista sempre diz: tem casos e casos. Tem pessoas que não caem 10 sessões e vai cair lá na 15ª, né? Por causa do organismo, entende? Só que qual que é o normal, vamos dizer assim, né? Geralmente, como é que é? 15 dias depois da primeira sessão. E aí, né, quando já estava beirando os 15 dias, meu cabelo ainda não tinha caído, aí eu fui para consulta normal de rotina. Faz a químio, aí faz uma consulta, depois faz a químio, faz uma consulta, é assim. Para ela ir acompanhando, né? Aí ela falou, já fez 15 dias? Aí eu, não, vai fazer, acho que faltavam uns 2 dias para fazer 15 dias. Aí ela, vai cair. Aí eu, não, não vai não. Em nome de Jesus, tá repreendido. Eu falei pra ela. Aí ela, mas vai cair. Aí eu falei, tá, né? Vamos ver se vai cair mesmo. Eu não quis acreditar, mas Deus já tinha me mostrado. Por quê que Deus já tinha me mostrado? Porque o Senhor, Ele queria, sim, que eu experimentasse. Para hoje eu estar aqui, para eu falar. Eu sempre vi na minha experiência oportunidade de testemunho. Eu mesma falei para o Senhor, Senhor, não é da minha vontade, eu não quero que caia meu cabelo. Eu gosto, meu cabelinho tava murchinho, judiadinho, progressivo há 20 anos, tá entendendo? Tava um horror, eu gostava dele, né? Aí Deus me mostrou que, olha, você vai passar por essa experiência, né? E tá tudo bem. Porque
vai crescer. E cresce mesmo. E eu não tô nem aí pra essa frase, que tantas, né, odeiam, né? Eu sabia que ia crescer. E que ia crescer bonito, diferente. A Toninha, né, Antônia? Que Deus abençoe. Aí ela falou aqui, que lindo, seus cabelos estão grandes, lindona. Glória a Deus, né? Ah, não tá crescendo? Vai crescer. Ah, eu vou deixar até a cintura, vocês vão ver. Se Jesus não voltar até lá, vocês vão ver o meu cabelo na cintura. E assim, grisalho, porque eu resolvi assumir as minhas mechas naturais. Né? Prazer em ser quem eu sou. Isso Deus me ensinou demais. Esse ano que passou, a oncologista até falou, olha, não estranhe se você desanimar, se, né, as coisas ficarem meio sem graça, você ficar meio xoxinha e tal. Gente, foi o ano que eu mais me alegrei no Senhor. Foi o ano que eu mais senti a presença de Deus. Olha, foi o ano que eu, sabe, me redescobri. Gente, que coisa, né? Glória a Deus. Né? A Marli tá falando aqui, eu acho que o CA é emocional. Então, aí eu já tinha comentado isso a respeito das emoções, da falta de perdão. Eu passei por um processo de muita tristeza, muita angústia, né? Principalmente na pandemia, né? O distanciamento, porque eu sou muito assim de abraço. Eu gosto muito de abraçar, de tocar, de estar junto, né? E aí eu sofri bastante, principalmente em relação à minha mãe, como eu senti falta da minha mãe, né? Minha mãe é viva, né? Mas na pandemia a gente mal se viu, né? E aí eu sofri bastante. Não é culpa dela, imagina, não tem nada a ver. Mas eu fiquei assim muito amargurada, né? E vocês entendem que assim, não é falta de Deus, né? Que as pessoas falam, a enfermidade é falta de Deus. Né? Gente, não é falta de Deus, não é nada disso. Não é uma pessoa que está desequilibrada, não. São questões emocionais que precisam ser trabalhadas, né? Ali foi um tumor pequitinho. Deus permitiu, né? Fiz o tratamento, fiz a rádio também, terminei a quimioterapia e fiz a radioterapia, né? Que é aquela radiação forte, né? Chega a ficar assim moreninha a região, sabe? Fica meio moreninho, assim, meio vermelhinho, né? É forte aquilo, né? Você fica meio assim, você entra numa máquina que só Jesus, né? Umas máquinas que fazem uns barulhos estranhos, né? Eu sou meio assim com barulho, né? Mas a gente aguenta, né? E pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. A Amélia, lá no Facebook, ela tá falando aqui, deixa eu ler o comentário dela. Boa noite, missionária, boa noite, Toninha. Ai, não consigo, saiu. Ela tá falando, os cabelos crescem, é verdade, fiquei agoniada quando caíram. Acho que ela passou por essa experiência também, né, Amélia? A gente fica. Porque quando a médica falou assim, olha, em 15 dias vai cair. Faltavam uns 2 dias para fazer 15 dias. Quando deu 15 dias, meu Deus, na hora eu lembrei da oncologista. Eu, boquinha de profeta. Comecei a lavar o cabelo, os cabelos caindo na mão. Eu, não acredito. Falei, amor, cabelo tá caindo. E agora? E agora? Agora eu vou realizar meu sonho. Vamos raspar essa cabeça agora. Eu, vou ter que me despedir do cabelo. Aí eu até gravei um vídeo e tal, na época eu postei dele raspando meu cabelo e realizou o sonho dele e eu fiquei careca. E aí Deus colocou graça nos meus olhos. A Marli falando, o meu caiu com 15 dias. É isso aí. Incrível, né? Parece que tem um botãozinho no nosso corpo, né? Pra quimioterapia. E aí ele realizou o sonho dele de raspar minha cabeça. Não a minha cabeça, uma cabeça. Ele queria raspar o cabelo de alguém. Ele raspou o meu, ainda bem que fui eu. Aí a gente gravou tudo e Deus colocou graça nos meus olhos para mim mesmo e eu me achei o máximo, né? Só que aí eu enjoei de ficar careca e resolvi colocar peruca, né? Eu falei, não, eu vou pôr peruca e lenço, né? Comecei a usar lenço e depois comecei a usar peruca, mas a peruca, gente, parece que tá carregando uma criança na cabeça. É um negócio muito esquisito.
Mas usei, curti, entendeu? Aproveitei cada minuto. Aí, quando já começou a nascer, quando já tinha parado, aí eu, ai, quer saber? Chega de lenço, chega de peruca, vamos usar o cabelinho. Aí eu tenho as fotinhos aí nos perfis aí do cabelinho crescendo. E tá aqui, tá crescendo, não é mesmo? Enfim, o tempo de cada mulher é diferente, tá? Ai, a Toninha tá falando, a Amélia, ela é a moça que ela comentou comigo. Ah, sim, amém. Glória a Deus que ela tá aqui, né? Acompanhando. Amélia, seja muito bem-vinda, viu? A Maria Tereza tá compartilhando que ela teve um câncer no intestino, né? Eu tive câncer no intestino e fiquei calma porque tinha meu esposo que só chorava, mas graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo, né? E ela não chegou a fazer a quimioterapia. Tem casos. Então, né? Glória a Deus que ela não precisou fazer, né? Passar pelo desconforto, né? Da quimioterapia, porque é chato mesmo, tá? É bem desconfortável. Mas você vê, cada pessoa tem o seu tempo, tá? Cada mulher tem o seu ritmo, né? É como diz lá em Eclesiastes, essa é a passagem desse trecho, né? Em Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo determinado, né? Então, a gente precisa também se respeitar, tá? Nós precisamos, nesse momento, para quem está passando por essa situação, sermos presentes. Então, você recebe a notícia de alguém que está passando por um câncer de mama, que está passando por uma enfermidade desse nível, de vez em quando dá uma ligadinha, né? Manda uma mensagem, né? E aí, tá tudo bem? Né? Como é que você tá? Né? Porque assim, às vezes o vínculo de amizade de vocês é muito né? Ah, e tal, tá precisando de alguma coisa, só que aí quando vem uma enfermidade assim, assusta tanto, né? Ó, meu esposo, tô de olho em você. É em mim? É em mim que você tá de olho, meu amor? Não entendi. Então, às vezes o vínculo da amizade é muito assim de dependência, sabe? E aí quando vem uma notícia dessa de uma enfermidade grave, pode ser até que você se assuste ao ponto de não vou falar com ela porque, né, vai que eu incomode, né? Não vou incomodar. Teve gente que se dirigiu assim comigo, que me tratou assim, né? Eu percebi que a pessoa sumiu. Sempre falava comigo, de repente, né? Quando eu, né, anunciei e tal, olha, tô fazendo tratamento e tal, fazendo cirurgia, a pessoa some. Eu achei aquilo estranho, né? Aí depois ela apareceu, né? Ai, tal, como é que você tá? Aí eu percebi, às vezes a outra pessoa fica num estado mais apreensivo do que a própria, né? A própria paciente. Né? Então, nós precisamos ser mais presentes. É como fala lá em Eclesiastes 4. Cadê? Eclesiastes 4, versículo 9. Né? Nós precisamos ter essa atenção. Olha, melhor é serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É essa a passagem. Tá? Então, você não sabe da situação da outra pessoa. Será que ela está sendo bem amparada? Será que ela está recebendo a ajuda necessária, a palavra de conforto necessária? Né? E aí entra uma outra questão também super importante, tá? Que é a questão física. E aí eu fiquei pensando, vou emagrecer, né? Porque todo mundo emagrece, né? Quando faz esse tratamento forte, né? Vou emagrecer. Emagreci. Acho que uns 15 quilos eu emagreci ou mais. Emagreci bastante. Assim, bastante, né? Razoável, né? Porque eu tô bem acima do peso, né? Aí, depois eu engordei. Quer dizer, depende do corpo de cada mulher, né? E então é uma questão genética, né? Da minha família e tal. Todo mundo é gordinho, tal. Luta contra a balança, né? Então isso já acontece. Só que quando a gente passa por esse processo, a nossa preocupação com a saúde física é redobrada, né? Olha só, a Marli falando, também percebi que depois dessa situação muitos se afastaram. Muitos se afastam, Marli, às vezes, por medo de não saber nem o que falar. Às vezes se afastam
Por causa disso aqui, ó, a Luana tá falando, algumas pessoas ficam em luto, não sabem lidar. Que bom que você está visitando isso. Então, entende? É isso que a Luana falou. Às vezes a pessoa entra em luto, tá? Na hora que você fala... Coisa doida, né? Mas às vezes é gatilho, tá? A nossa enfermidade traz um gatilho mental na cabeça da outra pessoa, entende? Que faz ela lembrar de uma perda, de um parente, entende? Da própria história dela. Tem pessoas que passaram, mulheres que passaram pelo câncer de mama e que odeiam, detestam falar sobre isso. Entende? Detestam falar sobre isso. Não, que nem no grupo, né, Marli? A gente tá num grupo, tem muitas mulheres lá, nem todas gostam de compartilhar. Às vezes elas estão ali só para ouvir. Elas escutam, tal, glória a Deus, semente. Só que tem muita gente que fica realmente com trauma, verdadeiro trauma, tá? Então, essa parte do cuidado, nós precisamos cuidar tanto da nossa saúde física, que começa a ficar redobrada a nossa preocupação, como da saúde emocional. A minha oncologista mesmo, doutora... meu Deus do céu, me deu branco. Ai, meu Deus, esqueci o nome da minha médica, ela vai ficar muito chateada comigo. Doutora Rebeca. A doutora Rebeca... a doutora Rebeca, ela sempre fala pra mim, Angelita, metade da recuperação, metade do sucesso do tratamento é emocional, tá? É emocional. Né? A Maria Tereza falou, o nome câncer assusta. Né? Às vezes a gente fala CA, né? Que nem a Marli falou. Né? Eu falo logo o nome, é esse o nome? Fazer o quê? Eu sou mais de encarar as coisas, né? Assim, sabe? Na lata, né? Eu prefiro das coisas mais evidentes, né? Mas vocês veem, as feridas emocionais que as pessoas carregam atrapalham demais em todos os desafios, não só da enfermidade, entendeu? Não só das enfermidades. Então, carregar essas feridas internas, tá? Enfim, a gente precisa o quê? Buscar na fé, que foi a minha ferramenta principal foi a fé e a terapia. Eu sempre aconselho as meninas que estão passando por tratamento, pós-quimioterapia, tem que começar já desde o diagnóstico, tá? Saiu o diagnóstico, corre para fazer uma terapia, para você ter estrutura emocional para enfrentar esse desafio. Porque já está acontecendo porque você está no teu limite. Então eu tive lá meu psicanalista, o Lucas Ferreira, tive lá a minha psicóloga, né? Estou com uma outra psicóloga agora, a doutora Sandra, né? Que é maravilhosa, tá? Tem me acompanhado, tem sido muito bom. É assim, gente, não é porque todo terapeuta precisa de terapeuta, né? Porque olha, só Jesus, né? Eu amo o que eu faço, mas não é porque eu sou terapeuta que eu preciso de terapia, né? Na verdade, eu acredito que a maioria precisa. Por quê? Porque sempre tem uma feridinha emocional a ser tratada. Sempre. E não tem problema nenhum de resolver, né? Pelo contrário, né? A gente precisa procurar ajuda, tá bom? Ah, mas Jesus cura. Sim, Jesus cura. Teve cego que Jesus curou só dando uma ordem. Teve cego que Jesus curou cuspindo no chão, colocando lá a mão lá no lodinho e passando no olho do homem. Ou não? Aí eu pergunto para você, Jesus ele usa o que ele quer e como ele quer. Nem todo mundo ele cura da mesma maneira, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente precisa, assim, de um acompanhamento, né? Ó só, ó o testemunho da Antônia aqui, ó. Lembra daqueles caroços que tinham no seio? Sumiu, só ficou o sinal. Glória a Deus! Aleluia! A Toninha, ela tá lá no Facebook.
Ela é uma das convidadas da Lúcia, que a gente se conheceu lá, lembra, né? E aí nós fomos orar juntas, né? Fui orar com ela, lembra, Toninha? Oh, bênção de Deus, né? São os milagres de Deus, né? Fomos orar porque ela estava com caroço, não foi? E aí a gente orou tudo e ela foi confiante, continuou lá, fez os exames e sumiu. E glória a Deus por isso. E de repente, e por que não sumiu na Angelita? Porque não era para sumir. Porque era para eu estar aqui, hoje falando da minha história, entendeu? Simples assim, né? E a gente já está caminhando para o final, gente, né? Preciso falar sobre a vida espiritual. Porque você vê, comecei a cuidar do meu corpo, fiquei mais atenta ainda para a minha parte emocional, percebi que eu estava com muitas travas ainda, tá? E o meu processo, eu fui missionária, né, pela Assembleia de Deus, né? E mesmo como missionária eu tinha muitas questões a serem trabalhadas no meu espiritual e no meu emocional. Tá tudo bem, porque somos seres humanos, não é mesmo? Então eu tinha as minhas questões, precisavam ser trabalhadas. Quando eu comecei a atender profissionalmente como terapeuta, né? Eu precisei também do acompanhamento para quê? Para eu ficar cada vez mais curada. As mulheres curadas curam. Então a gente precisa buscar a cura, né? E a vida espiritual, eu vou dizer para vocês uma coisa que Deus está me falando agora, nesse momento, tá? Fresquinho, tá? Deus está me mostrando que a parte espiritual, muitas vezes, ela é aprimorada e ela é fortalecida e alicerçada nos maiores desertos que a gente já viveu. Nos maiores desertos que a gente já viveu. É como se fosse um desfecho assim. Tá entendendo? Vamos dizer assim, será que eu precisava passar por isso? Na mente perfeita de Deus, sim. Na minha mente humana, certo? Pecadora, falha, não. Entendeu? Mas na mente de Deus, sim. E tá tudo bem, porque Ele é dono de tudo. Da vida, da morte. Ele é dono. E Ele é o ser soberano e perfeito. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, tá? Então, assim, nós precisamos participar de verdadeiros encontros com Deus no vale. É no vale que nós precisamos ter esse encontro com Deus. E foi assim comigo. Foi no vale que eu mais busquei o Senhor. Foi no vale da indecisão a respeito do que ia acontecer comigo. Tinha sobrevivido a uma cirurgia pesada. Sobrevivi à quimioterapia. Né? Entende? Eu precisava sobreviver na alma e no espírito e não fraquejar. Não porque eu nasci para ser a Mulher Maravilha. Ninguém nasceu para ser super-homem ou Mulher Maravilha. Nós nascemos para, primeiramente, adorarmos ao nosso Pai, que nos criou, servir a Ele com amor, fazer tudo o que a gente puder fazer nessa terra como quem está fazendo para Ele. No trabalho, na escola, em casa, não importa. Né? Nós estamos aqui simplesmente de passagem, mas não como visitantes, como turistas. Não, mas como verdadeiros obreiros na seara do Senhor. Amém? A Luana está falando, cada prova, cada obstáculo, cada perda ajuda a nos transformar,
Mudar a mentalidade é aumentar a nossa fé, sempre. Concordo com o vale gerando vida, sim. Sempre o vale vai gerar vida. No vale ficamos somente com a opção de fé. É isso mesmo que a Luana está falando aqui no Instagram. É isso mesmo. No vale ficamos com a opção da fé. Separei uma palavra aqui, Jeremias 29. Cadê? Em Jeremias 29, versículo 11, tá? Ele afirma que Deus tem planos de prosperidade, paz e esperança para aqueles que o buscam, certo? Não para causar dano. Na versão NVI, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano de Deus é sempre para nos fazer ter esperança e para que a gente tenha um futuro. E o futuro mais extraordinário que qualquer cristão pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida e ir para o céu e estar com o Senhor. Esse é o maior troféu que a gente pode receber. Passar por essa vida de cabeça erguida, confiante no Senhor, enfrentando o que tiver que enfrentar, a perseguição que tiver que enfrentar por amor a Cristo. Não tem problema. Nós vamos enfrentar de cabeça erguida, confiantes. Aleluia. E já estou encerrando. Eu sei que faz meia hora que eu falei que eu estava encerrando, mas eu já vou encerrar. Porque essa parte aqui é muito importante. Cuide de quem cuida. Voltando ao meu esposo, meu companheiro, que sempre esteve comigo, cada minuto, cada consulta, cada tratamento, fora da curva, tá? Meu esposo é fora da curva. Por quê? Porque 70% até 75% dos maridos das mulheres que passam pelo câncer de mama, eles abandonam as esposas durante o tratamento. Sabe por quê? Começa a vir um terremoto de emoções. A própria quimioterapia, ela altera libido, ela altera o humor, ela altera tudo na mulher. O marido, se ele não estiver bem estruturado emocionalmente, ele capota. E a mulher fica no estado lastimável, emocionalmente, fisicamente, entendeu? Então, assim, os dois têm que estar dispostos a enfrentar juntos. Senão, não vai aguentar. Tá? Então, assim, a realidade é essa. Quem ajuda, eu tô falando de marido, né? Mas às vezes você é filha que ajuda a mãe, ou vice-versa. O tio, tia, enfim. Você não é cônjuge, né? Mas é alguém que está cuidando de alguém. Cuide-se. Às vezes você também precisa de uma terapia, você precisa ter momentos de lazer, você precisa se cuidar. Senão você vai capotar junto. Não pode, certo? Sempre um tá mais ou menos, o outro tá se levantando e assim vai um ajudando o outro, tá? Então tem que se cuidar. Meu esposo também fez acompanhamento, tá? Para ele ter um momento de desabafo dele, para ele poder botar para fora, né, os estresses, o que ele tivesse preocupado, os medos dele. Normal. Ele também é terapeuta, também ajuda pessoas, mas ele também precisa se cuidar. E ele faz terapia até hoje. E a gente defende, sim, tem que fazer, certo? Então, descansar também é ter fé. Principalmente, né? A gente tem que saber descansar. Tem que saber ter os seus momentos. Que nem eu, graças a Deus, os piores sintomas foi mais no começo da químio. Primeiro mês, segundo mês, depois eu consegui ir tomando
as rédeas de novo da casa, o ritmo, comecei a pegar mais pesado com atendimentos, entendeu? Comecei a correr de novo, não quis nem saber. Às vezes eu ia assim, enjoada, tava lá, fazendo as coisas. Para desafogar um pouco ele, porque além dele se preocupar com os proventos da casa, né, enfim, com as coisas que ele já se preocupava, ele ainda tinha que se preocupar com as coisas que eu não conseguia fazer, óbvio, um respeitando o outro, mas, entendeu? Eu fui pegando de novo nas minhas responsabilidades, naquilo que, né, que estava sob o meu comando, para eu poder aliviar um pouco para ele, né? Então a gente precisa ter essa visão, tá? E essa rede de apoio é fundamental, né? Para encerrar, né, aqui com palavra, Hebreus capítulo 10, versículo 24, né? O que fala? Na versão NVI, né? Eu vou ler a NVI porque é uma linguagem mais, né, mais simples. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, quer dizer, Jesus está às portas. A gente não pode falar, ó, Jesus, né, está voltando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas podemos dizer, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, né? E principalmente sabendo disso, como diz aqui na palavra em Hebreus, né? Ele fala que ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, nós estamos vendo, né, que está se aproximando o dia. É mais ainda que a gente tem que ajudar. Então, a rede de apoio é fundamental. Amém? Bom, vou encerrar por aqui, tá certo? Que Deus abençoe. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, cada uma de vocês. A Marli ali passando por essa, né, experiência também, já, né, na recuperação, já, né, trabalhando aí, subindo essa imunidade, né, Marli? Cabelinho crescendo já. Também a nossa irmã aqui, a Amélia, né, que participou, que também, né, passou por essa experiência ou está passando, né? Fico à disposição, Amélia, tá bom? Para conversar. Eu sempre fico à disposição, porque eu acredito nessa rede de apoio constante. E aí eu falei na reunião das irmãs essa semana, né, que os meus outubros nunca mais serão os mesmos, inevitável, faz parte da minha história, né? E eu me coloco à disposição para conversar, para trocar experiência, para bater um papo, né, com essas mulheres extraordinárias que estão passando por um dos maiores vales que elas já passaram, que eu sei bem, né, o que é isso. Amém? Então, quem aí lembrar de alguém que está passando por isso, pode compartilhar meu contato, meu WhatsApp, Instagram, Facebook, o que vocês quiserem, tá bom? Eu peço, tá, para que isso aconteça, porque esse é o meu propósito, essa é a minha missão, né? Uma das, né? Uma das, amém? E se essa mensagem falou com você, tá? Compartilha na sua linha do tempo também, amém? Enfim, deixa Deus te usar. Amém? Posso orar? Vou orar para a gente encerrar e agradecer, né? Tem que agradecer a Deus, que oportunidades como essa de falar, de semear, né? Não tem igual. Amém? Amém, Maria Tereza, que Deus continue te abençoando também, em nome de Jesus. Toninha, minha gratidão. Luana, Solange, que Deus abençoe. Amém? E todos que estiveram no Instagram e no Facebook, todos que ainda vão assistir, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, ai, como é bom, Senhor, como é bom participar desses momentos tão importantes, de semear a Tua palavra, de falar um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor já me ensinou e como eu aprendo com as Tuas filhas e com os Teus filhos. Eu só te peço, Pai, que essa mensagem ela percorra
todos os cantos deste mundo, que vidas possam ser alcançadas, possam ser encorajadas, Senhor, a enfrentarem os seus desafios, a fazerem seus exames, fazerem seus tratamentos, não desistirem, porque não existe deserto, não existe desafio que seja tão grande que o Senhor não possa resolver, que o Senhor não possa entrar com cura. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre, nós cremos na providência, porque assim como o Senhor fez e faz na minha vida, eu creio que o Senhor já está fazendo na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. E em nome de Jesus eu só quero te agradecer, Senhor. Muito obrigada, papai. Obrigada, Senhor. Continua conosco, Senhor. Continue inspirando os nossos corações e nos fortalecendo a cada dia em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos, nos encontrar mais vezes, tá certo? Vou marcar outras lives aí, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, um bom descanso e fiquem na paz do Senhor.